Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio, sempre trazendo um tema novo, aí sempre trazendo novidades sobre o mercado, sobre as empresas que estão aí atuando também, né? Algumas experiências daí de empreendedorismo e conhecer um pouquinho as pessoas, né? Hoje nós estamos aqui com o Wanderson Santos, do Estúdio Modernitá. Tudo bem, Wanderson? Tudo bem. E o Wanderson que, além de trabalhar com os móveis planejados, também é professor de capoeira, viu? Mas depois a gente fala da capoeira, vamos falar um pouquinho do Wanderson e dos móveis planejados aí que a gente... Enfim, Wanderson, acho que o mercado dos planejados aumentou bastante, né? Teve um crescimento, até porque eu vejo que a própria questão do mercado, da contemporaneidade, nos novos empreendimentos, hoje em dia o padrão de habitação mudou, as pessoas têm saído muito mais estúdios, apartamentos mais compactos, e o planejado ele passou a ser uma coisa necessária para aproveitamento de espaço, para aproveitamento, sabe, você ter ambientes maiores, onde você tem uma metragem menor, tem tudo isso, né, e assim, eu vejo que teve um crescimento por conta disso. Não sei se eu estou certa, porque eu não trabalho com móveis planejados, mas assim, o que eu enxergo dessa mudança e de tantas empresas que começaram a surgir também nesse segmento, né? Mas como que foi, assim, no teu caso, a Modernitá, ela tem uma vertente diferente, porque vocês trabalham com projetos específicos também, e vocês têm uma ideia daquela coisa, assim, da excelência, né? Tanto com relação a projeto, com relação à entrega. Como que funciona isso? Lá, como você enxerga primeiro, né, essa questão do mercado, mas como que funciona esse diferencial com relação a essa entrega, a questão de projeto, porque como parte do projeto, né? Na verdade, assim, até a forma que eu trabalho, eu busquei muito mesmo fazer uma vez só. Eu gosto de fazer perfeito da primeira vez. E no mercado a gente vê que o nosso concorrente, por exemplo, ele tem um grande problema de atraso na entrega dos móveis, que é uma coisa que não acontece. Inclusive foi uma das coisas que eu coloquei como meta, é de que a gente ia ser diferente no mercado. A gente entrou para ser diferente no mercado, para entregar ou antes do prazo ou no prazo. Nunca ultrapassar isso. E esse diferencial, que não deveria ser um diferencial, que deveria ser o padrão no mercado, tem feito com que a gente tenha crescido, sabe? E eu acho muito interessante a gente entrar no mercado como a gente entrou, porque quando eu entrei eu não tinha conhecimento nenhum de marcenaria, então eu tive que fazer alguns cursos, entender como que faz um acabamento, como que faz um detalhe, e tudo aquilo que eu vi de positivo nos concorrentes ou nos cursos que eu vinha fazendo, eu vim colocando no meu negócio. Então, aquilo que eu achava que não era interessante eu excluía, e aquilo que eu achava que era importante eu colocava. Então, foi assim que nossos projetos foram melhorando cada vez mais. E é interessante você falar isso, até que você não era da área, né? Queria até que você contasse um pouquinho também da sua história, porque assim, a gente conversando até antes aqui, eu consegui entender isso, que é aquela coisa de você enxergar, falar, eu vou entrar nesse segmento, mas não, você tem uma história da parte de administração, de saber gerenciar, de saber entender, enxergar e aplicar aquilo. Queria que você contasse um pouquinho isso pra gente também. Como que, quem é o Wanderson? Como é que o Wanderson surgiu nesse nicho de mercado? Como é que você enxergou isso e tornou aí a Estúdio Modernitá quem é hoje? Tá com tempo, então? Vambora! Vambora! É porque assim, eu sempre trabalhei muito na área de logística, né? E em todas as empresas que eu trabalhei, eu não sei o porquê, toda hora que eu trabalhei, prosperava. Tudo que eu fazia, que eu colocava a mão, da forma que eu trabalhava, prosperava. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, podemos dizer assim, mas do lado bom. Porque assim, eu tenho preguiça de fazer um serviço que é muito maçante, e eu faço com que esse serviço seja mais rápido e transformo ele num serviço mais rápido. Então assim, algumas empresas que eu trabalhei, por exemplo na logística, um trabalho que era de uma semana, eu fazia em 30 minutos. Porque eu criava algumas planilhas que viravam o meu próprio robô. Você conseguia enxergar a forma de otimizar o tempo de produção, o tempo de algum processo específico? Sim. E antes de começar a empreender, eu fui mandado embora de uma empresa por ser honesto.
Isso aí que me... Falei, caramba, será que vale a pena a gente continuar fazendo certo? Então, assim, a gente estava reduzindo custos assim, exorbitantes na logística, substituindo transportadoras, enfim. E eu fui demitido por isso. Depois a gente entendeu, né, que ali na empresa ali alguém tinha alguns envolvimentos ali, mas não vem o caso. Então eu falei, eu preciso fazer isso pra mim, eu preciso transformar isso pra mim. Então antes disso aí, depois que trabalhei com logística, eu inventei de abrir um carrinho de praia no Guarujá, assim. Aí foi antes da pandemia, tava dando super certo, aí por alguns problemas que nós tivemos, um amigo meu, um conhecido meu, pegou e falou, por que você não trabalha com móveis planejados? Você é tão bom com planilhas e tal, você se concentra, de repente você fazendo o projeto, você pode também desenvolver isso. Eu falei assim, eu não tenho interesse, no começo eu não tive interesse. Aí a pandemia veio mais forte, fechou todos os carrinhos de praia no Guarujá, a gente não podia mais trabalhar. Aí eu falei, vamos tentar? Ele falou, vamos. Ele já trabalhava numa fábrica, já, e ele tinha essa ideia de abrir alguma coisa, trabalhando diretamente com a fábrica e tal. Eu falei, ele me deu a ideia, vamos embora. Eu falei, vou comprar o curso, se eu fizer, você faz? Ele falou, faço. Cara, eu vou te cobrar, porque eu pago pra mim e pra você. Ele falou, não, pode pagar. Aí eu comecei o curso. Nesse que eu comecei o curso, eu comecei a me apaixonar. Aí eu perguntava, Bruno, você viu como é que faz a medição e tal? Ele, não vi, tava fazendo não sei o que e tal, não vi. Falei, beleza. Aí continuava fazendo o curso, você viu como é que faz o móvel e tal? Não vi. Aí eu percebi que eu falei, na verdade eu vou ter que fazer isso aqui sozinho. Foi quando eu falei, não dá, eu tô vendo que eu tô me esforçando sozinho. E comecei a fazer os projetos. Né? Pra você ter uma ideia, o combinado, como ele já projetava, era ele projetar e eu fazer toda a parte administrativa, tal, o site. Aí eu acabei fazendo toda a parte administrativa e um projeto que estava na mão dele há um mês que ele não tinha feito, eu acabei fazendo. Eu falei, caramba, eu acho que eu nasci para isso. Se encontrou ali, né? Aí de repente, quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia... Hoje, para você ter uma ideia, eu pego o nosso programa 3D para fazer um móvel, é como se eu vivesse aquilo, parece que a minha vida inteira foi aquilo. E hoje, assim, muitas vezes, né, eu fiz pesquisa de mercado, eu vi como que os marceneiros trabalhavam, eu vi os erros dos marceneiros. Eu via, assim, eu tenho uma cunhada que ela fez um projeto com uma grande loja que ela recebeu com 6 meses de atraso. Não é 6 meses depois que ela comprou. Então teve um prazo aí de 3 meses que eles deram para entregar e ainda teve 6 meses de atraso. E ela grávida. E quando você recebeu, ainda recebeu errado. Puxadores totalmente, assim... de plástico, sabe, qualidade ruim. Inferior ao que você esperava, né? Eu falei, se eu for entrar para esse mercado, eu vou entrar para fazer diferente. Essa era a minha visão. E você acha que até a sua experiência, na realidade, em outras áreas, a sua experiência também como administrador, com logística, acabou te dando esse diferencial? Essa questão de ter um know-how, de querer fazer melhor, não digo nem do conhecer a área de marcenaria, porque como você explicou, você foi depois aprender, você foi conhecer. Mas aquele startzinho, aquela coisinha, fica ali, fala assim, eu preciso enxergar aonde estão os problemas para eu fazer diferente, isso vem de uma certa experiência, né? Eu acho assim, tudo que a gente vive, independente de se são experiências às vezes boas e outras nem tanto, nos constroem quem nós somos hoje. Sim. E talvez, o que eu enxergo, por exemplo, na tua história, é essa visão de conseguir querer identificar onde estão os problemas, os defeitos e as dificuldades que as outras empresas daquele ramo têm para não fazer igual, para ter um diferencial, vem um pouco dessa sua vivência, né? Sim, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ser a melhor loja de móveis planejados de São Paulo, pelo menos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que, assim, lógico, é como você falou, vem do meu histórico de trabalho, da minha forma de trabalhar, vem do meu conhecimento com logística. Para você ter uma ideia, para te entregar um projeto, por exemplo, tá lá, a fábrica me fala, Wanderson, a partir do dia 2
você pode retirar. Já tá estipulado aquele dia 2. Então, no dia 2 eu tenho que ter contato com a fábrica. Só que é o seguinte, no dia 2 eu já estou planejado a te entregar no dia 4 e no dia 5 já iniciar a montagem. Então, eu tenho que estar ali organizado com você, que é minha cliente, que eu vou te entregar, você vai ter que receber. Eu tenho também estar ali agendado com uma montagem, equipe de montagem para montar no dia seguinte. Eu tenho que estar alinhado com a transportadora para coletar até a fábrica, com a fábrica para aceitar a transportadora nesse dia. Então, assim, a parte da logística, tudo aquilo tá tudo alinhado, tudo né? alinhado. Então, assim, eu nunca, até então, errei na parte logística no nosso trabalho, porque é a minha formação. Então, eu prezo muito pela excelência naquilo que eu faço, sabe? Eu sou muito preocupado com isso. Então, se eu tenho preocupação na logística para chegar no prazo, para montar no prazo, sabe? Então, já é um diferencial já. Eu sinto isso. A gente faz diferente e quero ser diferente o tempo todo. Inclusive, só mudando da água para o vinho o assunto, no próprio Guarujá, a gente era o único carrinho de praia, por exemplo, que tinha um computador lá, tinha sistema. Na época, ninguém tinha sistema. Então, o pessoal que vendia, ele ia até a pessoa com o celular e já imprimia lá, já começava a produzir. Então, a gente era o único na região ali do Guarujá que tinha, né, esse diferencial, padronização de uniforme, enfim. O que eu vivi em grandes empresas que eu trabalhei, eu coloco no meu trabalho. Que é a organização. Você traz toda essa experiência. É interessante isso, porque, de fato, acho assim, não sei se seria bem isso, mas, tipo, um bom planejado começa com a questão de um bom projeto. Que isso é você que vai fazer, né? Você estudou para isso, você conseguiu se encaixar nisso, enxergar que aquilo era a tua... Era aquilo que você gostava. Então, começa com um bom projeto. Aí vem os problemas que normalmente as outras empresas têm. Então, é por isso que eu vejo que é muito fácil você falar assim, vou ser a melhor empresa de planejado, porque você consegue enxergar isso. Qual é o primeiro problema? A fábrica. Aí, beleza, porque você tem que trabalhar com uma fábrica de confiança, de qualidade e de responsabilidade que vai te entregar no prazo. Sim. Né? E aí tem isso também na Modernitar, porque você trabalha com duas grandes, né, fábricas que não tem como ter erro, né? Então você já tem a escolha do teu fornecedor é importante se você quer fornecer um bom produto, um bom serviço. É até importante você falar isso, sem querer te cortar, porque a gente já trabalhou com outras fábricas e nós demitimos essas fábricas. Podemos dizer assim, por quê? Porque eles não estavam atendendo o nosso padrão de trabalho. Com prazo, para você ter uma ideia, uma das fábricas, eu falava para eles, então, quando você me entrega? Tava lá, estipulado, sei lá, dia 20. Mas dia 20 não tinha chegado para mim ainda. Então, os prazos deles eram assim, eles colocavam numa transportadora, ó, já te entreguei. Eles não tinham a responsabilidade de falar para mim, ó, a transportadora vai te entregar no dia tal. Ele queria que eu entrasse em contato com a transportadora deles para eu saber quando eu ia receber Na logística tem muito isso, né? O porto a porto, né? Saiu da fábrica ali, com quem é a responsabilidade da entrega desse transbordo ali. E aí vem a sua experiência com logística, que eu acho que é para arrematar essa situação, né? Sim, porque assim, você comprou comigo. Enquanto eu não deixei dentro da sua casa, a responsabilidade da entrega é minha. Eu tenho que saber quando eu vou te entregar. Da mesma forma, a fábrica que fornece o serviço para mim. Ela tem que saber quando que ela vai estar disponível, aqueles móveis que ela produziu, para eu colocar na casa do cliente. Então, até eles me entregarem, o cliente sou eu. Entendeu? Então, eles devem para mim a satisfação. Né? Teve isso aí foi uma das fábricas. Teve uma outra fábrica que eu vi que eles já estavam tendo esse problema de entrega, de horário comigo, de prazo comigo. E, de repente, eles falaram assim, se você não colocar pedido de tantos mil por mês, a gente vai cancelar o nosso sistema com você. Eu falei, não seja por isso, já pode cancelar. Porque eu não ia mais colocar mais projeto. Já estava procurando uma outra fábrica para substituí-los. Eu já tinha encontrado. Que é, inclusive, uma que trabalha comigo hoje. Então, você vê, a minha preocupação não é com a qualidade somente da fábrica
do que ela está me fornecendo. Porque, sim, as fábricas, pelo menos, mesmo que ela deu problema comigo com o transporte e tal, a qualidade era muito boa. Então, não é só a qualidade. Tem que ser o conjunto, né? Tem que ser até a entrega final no seu consumidor. Sim. Enquanto eu quero o meu cliente feliz com os meus prazos. Por quê? Porque no mercado, a prática a gente entrega quando a gente conseguir terminar. Não é isso. A prática tem que ser, o prazo que eu te dei, eu vou te entregar. Na qualidade que eu fechei com você, de acordo com o projeto executivo que você assinou, com todos aqueles detalhes que você assinou. Eu tenho que te entregar conforme a gente combinou. Senão eu não estou fazendo um trabalho bem feito. Então, assim, essa excelência, essa cobrança, eu me cobro muito. Tem pessoas que quando trabalham comigo, sentem essa dificuldade, porque eu cobro excelência o tempo todo, inclusive amigos. Eu cobro essa excelência, essa preocupação. Por quê? Porque você é minha cliente, você é que faz essa engrenagem girar. Você entendeu? Então, a minha preocupação não é com a fábrica, não é com nada. A partir do momento que você fechou comigo, minha preocupação já é com você. Então, às vezes eu fico até sem dormir, você acredita? Não, eu sei como é. Às vezes eu fico até Mas é isso que faz um diferencial de mercado. Porque, assim, o mercado dos planejados, ele cresceu muito até por conta dessas mudanças de padrão de moradia, né? A gente, tudo bem, vocês trabalham tanto com corporativo quanto com residencial, correto? Sim. Mas vamos lá, vamos falar do residencial. Porque o corporativo não muda muito. Corporativo você vai ter vários tipos de planejamento, de projetos, de acordo com a empresa. Mas o residencial, ele teve uma mudança muito grande de uns anos para cá. Porque você tinha aí moradias com uma metragem muito maior, onde era muito mais fácil você lidar com planejados. E hoje em dia você tem estúdio de 16 metros. Sim. Você tem apartamentos, Minha Casa Minha Vida, de 36 metros com 3 quartos. Que se você não tiver um bom planejamento de mobiliário, que aí entra o que você sabe fazer muito bem, que é essa questão do projeto, para otimizar espaço, para fazer com que aquilo se torne um ambiente que até aparentemente tem aquela sensação de amplitude, não funciona. E aí começaram a surgir um monte de empresas de planejado para tentar atender essa demanda. Porque saiu um monte de Minha Casa Minha Vida, um monte de estúdios. E estúdios, inclusive, que a gente não está falando de padrão, alto padrão, mas estúdio, porque a forma de trabalho das pessoas se locomoverem mudou. E assim, nisso de começar a surgir muita empresa de móvel planejado, começou a ter mais problema, porque muita gente que entrou nesse ramo, apesar de não ser do ramo, não procurou ter essa visão do momento da contratação ao momento da entrega. Sim. E aí, assim, é onde vem esse diferencial. Por isso que eu te falei, é muito fácil para você, pelo que eu consegui enxergar da tua empresa, falar assim, eu vou ser a melhor empresa de planejados que vai ter, porque você consegue enxergar onde estão os problemas, onde estão os defeitos, ou as coisas que são as reclamações cotidianas desse consumidor, e aonde você precisa dar mais atenção e ter pessoas mais comprometidas trabalhando com você, inclusive cobrar da medida necessária, né? Mas voltando à questão do mercado, né, dessa mudança aí do perfil do mercado, principalmente residencial, é mais difícil ou é mais fácil trabalhar com esse tipo de projetos menores, assim? Não sei, tô dizendo assim, poxa, para uma pessoa que vai fazer um projeto, né? Porque você pegar, de repente, um ambiente pequeno e transformar ele num ambiente aproveitável, né? O planejado, ele faz toda essa diferença. Faz. Por exemplo, recente, né? A gente fez um projeto para um cliente aqui no Brooklyn, que é um apartamento estúdio. Então, assim, hoje eu faço design de interiores, né? Então eu quero me profissionalizar na área, eu quero ser alguém preparado, não somente com conhecimento, assim, de imóveis e tal, mas eu quero conhecer sobre os interiores, sobre arquitetura. Então, o que eu pretendo fazer? Eu já estou fazendo o design de interiores e já vou emendar direto à arquitetura. Então, daqui a pelo menos uns 4 anos eu já vou ser arquiteto, porque fazendo a design de interiores eu elimino algumas matérias, enfim, eu vou fazer 2 faculdades. Planejadinho, né? O Anderson, ele se organiza de uma forma que ele tem tudo planejado já no tempo. Pra você ter uma ideia, eu me planejei justamente dessa forma, porque assim, qual foi a pesquisa que eu fiz? Eu ia fazer arquitetura direto. A arquitetura são 5 anos. E aí eu fui pesquisar sobre design de interiores. São 2 anos.
Aí eu falei, mas se eu fizer design de interiores, quantos anos eu elimino da arquitetura? Não, e outro, o 2. design de interiores é mais útil agora para isso, e a arquitetura ela vem com uma complementação. Sim. Penso eu. Sim. Então, assim, como a arquitetura são 5 anos, design de interiores são 2, eu fazendo esses 2 anos, eu elimino 2 anos de arquitetura. É. Então, assim, em 5 anos, ao invés de eu ser só arquiteto, Você fez eu já as vou ser duas. design de interiores e arquiteto. Entendeu? Então eu tô com esse foco, eu tô focado nisso, eu tô estudando bastante. Ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro estudando. Então, em relação a fazer um apartamento compacto, como você me perguntou, hoje eu me divirto fazendo isso. Porque, assim, quando você faz um apartamento compacto, você precisa esconder algumas coisas, fazer uns baús, algumas coisas escondidas ali. Você muda um layout da cozinha, você faz... Ela era uma cozinha reta, você faz ela em L ali, para você ganhar um espacinho, para você ter uma bancada maior. Foi o que a gente fez no último projeto, por exemplo, ali do Brooklyn. Ele me chamou para fazer um projeto bem simples. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. A gente fez esse projeto para ele, mas eu já incluí essas ideias. E ele, com certeza, ele abraçou as ideias. Ele não quis fazer nenhuma alteração, né, redução. Então, assim, para trabalhar com apartamentos menores, você precisa ser criativo. E a criatividade tem que ser, assim, ao extremo, porque você precisa ter essas ideias. Você precisa ter essas mudanças do ambiente menor e transformar aquele ambiente menor em algo funcional. Então isso é um diferencial também, é uma coisa que você... Não é todo mundo que tem criatividade assim para poder desenvolver. Então as empresas hoje de imóveis planejados que estão conseguindo fazer e desenvolver essas ideias, elas estão se destacando no mercado. E não tem nem como não se destacar no mercado, porque cada vez mais você tem esse padrão de construção, né? Assim, você não vê mais, raramente você vê lançamentos dentro do mercado imobiliário de apartamentos, por exemplo, grandes. Aliás, na realidade você tem duas... Eu estava até conversando com o pessoal do imobiliário esses dias, e assim, você tem os dois extremos. Você tem lançamentos de altíssimo padrão, ou você tem lançamento Minha Casa Minha Vida, que é o que mais tem. Então, precisa ter essa visão, essa inteligência, essa criatividade ao extremo, como você falou, para conseguir enquadrar ali, porque muitas vezes aquele apartamento ali de 3 quartos em 30 e poucos metros quadrados vai abrigar uma família de 4, 5 pessoas. E como fazer isso, né? Tem tudo isso. E assim, antes a gente enxergava, a gente via que era assim, as pessoas que compravam apartamento Minha Casa Minha Vida achavam que não deveriam comprar planejados. E hoje os planejados estão chegando a esses apartamentos, a essas pessoas, sabe? E a mesma qualidade do alto padrão. Ou seja, as pessoas estão colocando agora móveis de alto padrão em apartamentos menores, apartamentos Minha Casa Minha Vida. E assim, né, uma coisa que eu vou até abrir aqui para vocês aqui, que é assim, eu não cobro diferente de ninguém. Vamos supor, você é Minha Casa Minha Vida, e você tem uma pessoa, um primo que quer alto padrão. Se você, que é Minha Casa Minha Vida, fosse fazer o mesmo projeto alto padrão, você ia pagar o mesmo preço. Eu não... assim, eu não faz essa divisão, né, do cliente. Não, eu acho justo. Sabe? Porque assim, o móvel planejado, independente da onde classe ele vai ser social, instalado também, né? Ele já tem o valor agregado alto. Entendeu? Não vamos dizer que é barato. Não é baratinho. Ele é justo. O preço é justo pela durabilidade, pela qualidade do que você está colocando. É um preço justo. Mas assim, eu, particularmente falando, vamos supor que você também é uma arquiteta. Você entrou em contato comigo para fazer um projeto para uma cliente sua. Eu não superfaturo o meu projeto. Se seu cliente viesse comprar comigo, diretamente comigo, ele vai pagar o mesmo preço. Ah, mas tem o RT, o valor que o arquiteto cobra, tal. Eu tiro do meu lucro. Porque é um cliente que eu não ia ter. Entendi. Quem trouxe para mim foi o arquiteto. Então eu tiro do meu lucro, ele recebe. E o cliente vai pagar o valor justo, que é o valor do projeto. Essa é a minha visão de trabalho. E assim, eu sempre trabalhei assim. Eu acho que esse é o caminho que a gente devia seguir. Eu ontem estava até conversando. E eu comentei, inclusive com o Thomas, né, que ele anda comigo, comentei com ele e falei assim, olha, se todo mundo fizesse só o certo,
A gente não estaria preocupado. Hoje a gente não estaria preocupado com a política, por exemplo. Exatamente. É só de fazer o certo. A gente foi no mercado, aí eu coloquei o meu carro, do lado do carro, a pessoa saiu e deixou o carrinho de compras ali na vaga, no meio da vaga. Se você pensa no próximo, só de tirar o carrinho, ó, vou colocar aqui, porque uma outra pessoa vai estacionar aqui. Se tem só essas atitudes, você já não teria problema na sociedade, sabe? Atitudes pequenas, assim, eu penso assim. Então eu levo essa atitude, essa forma de trabalhar... Essa filosofia, né? Eu acho que é uma coisa de caráter, porque assim, hoje a gente está aqui conversando, isso aqui está sendo filmado e vai ser exposto na internet. Duas coisas que eu jamais admito ser chamado, jamais. Que é desonesto ou mentiroso. São duas coisas que eu não admito. Eu tô falando aqui, tá na internet, tá em todo lugar agora, e eu não admito. E aquela pessoa que vir me chamar de mentiroso é porque ela tá sendo a mentirosa. Entendeu? Porque... E você sabe, essa questão da filosofia até, você acha que, por exemplo, você falou que você também é professor de capoeira, né? Eu sei que não tem nada a ver com a nossa pauta, mas eu digo assim, eu tenho entrevistado algumas pessoas, principalmente ligadas a artes marciais, essa coisa que traz um pouco da filosofia, de você ter a organização, de você ter o controle do seu físico e da sua mente. Você acha que isso te ajudou também bastante nisso? Ajuda, mas eu não percebia. Agora eu percebo um pouco mais porque ajuda. Por exemplo, eu tenho um outro aluno que hoje treina musculação comigo, porque eu dei um tempinho agora de dar aula de capoeira. E ele é um ex-aluno, e a gente está treinando junto, tal, até incentivando ele para ele reduzir peso, e eu também, né, porque na pandemia a gente ganhou bastante peso. Aí ele pegou e ele me fez um comentário essa semana que eu fiquei, assim, eu já ouvi de outras pessoas e tal, e eu ouvi dele e eu não esperava ouvir isso dele. Ele falou assim, cara, você não tem ideia de quanto você é uma inspiração para mim. De quanto você me incentiva a fazer o certo. Eu lembro até hoje que você me ensinando capoeira, eu tava sofrendo bullying na escola e você, ao invés de me incentivar a ir lá e arrebentar os meninos, você me incentivou. Não faz nada, a não ser que eles façam alguma coisa com você. Então, assim, esse caráter... Eu sou compositor de música de capoeira. Né? E tem uma música minha que fala que a música de capoeira, ela moldou o meu caráter. Eu falo isso na música de capoeira. Ela é minha história, sem ela não vivo. Sabe, a capoeira. A capoeira é a minha história. Quem me viu crescer não foram meus pais. Foi a capoeira que me viu crescer. Entendeu? Então, assim, a capoeira me deu caráter, me deu vida. E eu sempre, desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre tentei transmitir isso para os meus alunos. Sempre. Eu não estou falando porque eu estou no podcast, não estou falando para impressionar, não é isso. Eu estou falando a verdade, assim. A capoeira, eu nunca cobrei para ganhar dinheiro com capoeira. Né? Não sei nem se dá para mostrar o Thomas aí, ó, que ele tá com vergonha. Ó, vem cá, Thomas, dá um pulinho aqui, vem aqui, pra você aparecer aqui. Eu não sei nem se, assim, eu nunca cobrei. Não. Ó, vamos pôr o Thomas aqui. Eu nunca cobrei na capoeira valores para eu ganhar dinheiro com capoeira, porque eu sempre falava assim, eu não vivo de capoeira. Eu tenho o meu trabalho... Thomas, aí o Thomas. Eu falei, eu estou aqui para ajudar as pessoas e não para dar aula de capoeira. Mas isso, você vê, tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que volta numa coisa que a gente falou lá no princípio, que é essa coisa da construção de quem a pessoa é e quem a pessoa é faz as empresas de sucesso. Por quê? Você tem uma história de vida que vem, aí como eu enxergo, tá? A questão da capoeira te deu uma base de filosofia sobre caráter, sobre quem ser, de como agir. Aí você tem a tua história profissional, que você percebe, assim, é muito doido você pensar assim, em como a vida da gente acontece, porque tudo que acontece na nossa vida parece que nos direciona para algum lugar, que às vezes a gente, naquele momento, a gente não entende. E tipo, esse lance até que você contou, por exemplo, de como você entrou nos planejados, foi seu amigo que te falou, olha, porque... Enfim, é muito, assim, eu acho assim, eu adoro ficar pensando sobre a vida, sabe? E como que as coisas acontecem de uma forma e nos direcionam para aquilo que a gente tem que fazer, que talvez naquele momento a gente nem soubesse. Não, né? E eu levo isso para tudo. Eu tenho uma filha, ela tem hoje 15 anos, e eu sempre oriento ela, ó, faz assim, porque eu errei fazendo assim.
sabe? Eu sempre oriento ela. Eu falo assim, eu não quero que você erre no que eu errei. Você vai errar, mas não no que eu errei. Você tem a sensação, assim, que os seus erros também te construíram? Sim. Talvez se você não tivesse passado por aqueles erros, você não teria a capacidade de enxergar o que você enxerga hoje? Eu tenho essa sensação e tanto tenho que eu falo pra minha filha, ó, você não vai fazer assim porque eu errei assim. Você pode errar de outro jeito, mas assim você não pode errar, porque eu já errei. Entendi? E a minha filha, se você ver o caráter da minha filha, ela... Eu sou muito orgulhoso da filha que eu tenho. Por mais de vez quando tem que pegar no pé. Mas tal, é normal, né, gente? Senão a gente mas, não tá no papel de pai e de mãe, pô. Tem que se pegar no pé. Mas eu sinto ela muito esforçada, assim. Ela tem 15 anos. Se você conversar com ela, ela tem uma mentalidade totalmente diferente. Então, o Thomas tá aqui. Mas ele pega no pé bastante. Eu pego no pé. Pego no pé, porque assim, eu acho que eu queria ter isso. Eu não tive um pai pra pegar no meu pé. Eu não tive. A minha mãe. Eu também não. A minha mãe, minha mãe, eu fui praticamente abandonado desde muito novo. Entendeu? Eu fui criado pelos meus tios. Então, assim, eu sempre quis que alguém pegasse no meu pé. Eu queria alguém ali. Eu queria que eu fosse meu pai. Entendeu? Então, assim, eu fui ver meu pai com 30 e poucos anos. Ai, gente, eu acho que eu preciso conversar bastante com o Wanderson, porque a gente tem várias coisas, assim, parecidas de história de vida. Eu também tive umas situações, assim, na minha vida, sabe, de viver mais na casa dos tios. Meu pai também fui ver muitos anos depois. Então, são coisas, assim, que acontecem, mas eu percebo isso. Tudo isso parece que constrói, nos prepara para um momento assim, específico que tem que fazer. Quando, assim, me marcou muito o que você falou aqui, mais de uma vez, inclusive, eu vou ser a melhor loja de planejados. E é fácil enxergar isso. É muito... não é difícil, vamos dizer assim, a gente enxergar o que você almeja, qual que é o teu propósito, quais são os seus projetos e como você faz para que isso aconteça. Entendeu? Porque você conseguiu enxergar tudo que tinha naquele universo, naquele mercado, como você deveria se posicionar aqui, aonde você deveria sanar ali. E, assim, eu acredito que, de fato, isso é uma coisa que é difícil não acontecer. E eu quero fazer sem fazer nada de errado. Eu não quero atropelar ninguém. Eu vou chegar sem atropelar ninguém. Inclusive, eu até queria que isso aqui tivesse acontecido antes do falecimento do Silvio Santos. Porque eu sempre comentei, sempre falei isso pra todo mundo, que o Silvio Santos sempre foi a minha inspiração. Sempre. Sempre. Antes do falecimento dele, há anos atrás, eu sempre venho falando isso, porque não o Silvio Santos ali, o apresentador, não é isso. Como empresário também, né? Como um de visão, assim. Isso, o ser humano, assim, a forma. Teve um período que um dia que ele fez uma entrevista entre os calouros, o show de calouros deles lá, e aí ele pegou o pessoal que ficava, né, ali julgando os calouros, e o pessoal ficou fazendo uma bateria de perguntas pra ele. E aí teve uma pergunta pra ele, Silvio, como é que você faz pra ganhar tanto dinheiro? Eu lembro disso. Aí ele falou assim, são duas coisas, é simples, é muito simples. Né? Aí ele pegou e falou assim, são 10% de inspiração. De inspiração e 90% de transpiração. Aí ele abre a camisa, a blusa, tá tudo suado. Eu vi isso daí. Isso daí, eu tenho isso daí, eu levo isso daí todo dia. Todo dia eu levo isso daí. E não é porque o Silvio Santos faleceu. Todo momento eu falo assim, caramba, não, ele falou algumas coisas assim que, pra quem tem um bom ouvido e entende e quer fazer alguma coisa diferente na vida, marca profundamente. Essa da inspiração é algo que eu já escutei algumas vezes e é fato. Você tem que ter transpiração. E vem daquilo que eu também falo pros meninos, pros alunos, né? Não faça tudo na média. Faça acima da média porque você vai se destacar. Não seja medíocre. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso, né? Não seja medíocre. É isso aí. Olha, Wanderson, muito obrigada pela tua presença, assim, muito sucesso mesmo. Eu acho que, assim, você tá no caminho certíssimo. Dá para entender por que a Modernitá já tá no patamar que está, né? Assim, sabe, das pessoas falarem com relação à qualidade, com relação à entrega. E acho que muito em breve a gente vai poder rever esse podcast e falar assim, ó, tá vendo aquela ali que se destacou como a melhor loja planejada, esteve aqui na resenha corporativa. Sim. Thomas, obrigada pela sua participação também aí no finalzinho, entrou aí pra mostrar. Só um detalhe até, a gente fez tudo isso eu trabalhando da minha casa, sem loja física. Então, chegou onde você chegou já. E assim, agora, por exemplo, a gente tá fechando com um rapaz com uma loja em Mauá. Vai começar segunda-feira
os trâmites todos pra gente trabalhar em Mauá. Então, assim, trabalhando do meu sofá. Eu vendendo móveis do meu sofá, eu realizando sonhos do meu sofá. Então, para alguém acreditar um dia para comprar um móvel comigo, teve que ter o primeiro que acreditou. O primeiro que acreditou, que você conseguiu fazer uma boa entrega, que mostrou para que veio, e dali em diante... E eu desafio aqui, ó, alguém ir até mim ali, alguém pode até colocar nos comentários se quiser, que eu não entreguei no prazo, que eu não entreguei aquilo que a gente combinou, mesmo eu trabalhando do sofá da casa dele. Que delícia. Isso aí. Realizando o sonho e fazendo, acho que o sonho de muita gente, começar a trabalhar de casa. Sim, a pandemia fez a gente abrir essa oportunidade também. É isso aí. Bom, mas é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença aí de vocês. Vamos terminando por aqui com a nossa resenha corporativa de hoje. Um beijo a todos. Se inscrevam aí no nosso canal. Clica no sininho aí pra ter todas as notificações. E não esqueçam de seguir também lá o Estúdio Modernitá. Precisando de planejado? Já sabe onde procurar. Verdade. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.